Efésios capítulo de número 5. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 5, eu quero agradecer, pastor Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, os coordenadores. Deus abençoe. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Eu vou ler com vocês a partir do primeiro versículo, prometo não ser extensivo. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Diga comigo, imitadores. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição ou fornicação, está escrito aí na sua Bíblia, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, que não convém, antes ações de graças. Pois bem sabeis isto: nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois com essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Repete comigo e diga: ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Portanto, não sejais participantes com eles. Diga: não participe. Não participe. Diz mais forte: não participe. Não participe. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diga comigo: trevas. Diga: luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas são manifestas pela luz, porém, quando são manifestas, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Diga comigo: desperta. Diga mais forte, diga: desperta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tome seu assento. Queridos, o texto que lemos foi necessário para entendermos o texto que vocês escolheram por base nesta festividade. O texto que vocês escolheram e que está no cartaz e que é o tema desta festa, para então invocarmos a seguinte palavra de despertamento que vocês têm usado, é Efésios capítulo 5,
versículo 14, que está escrito, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá, ou lhe iluminará. Bom, como toda a Bíblia Sagrada, para entendê-la, precisamos recorrer a uma regra bem básica de interpretação, uma regra da hermenêutica, que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a lei áurea da interpretação. A gente sabe que isso é uma verdade, porque um texto sem um contexto, ele é um pretexto para toda heresia. E ao ler esse texto que vocês escolheram, não é possível compreender o que ele está querendo dizer a nós, se nós não lermos os versículos que antecedem e os versículos que sucedem ao versículo escolhido. O versículo 1 do capítulo 5, ele começa com uma missiva, com uma ordem, com uma petição, com um aconselhamento. E o conselho de Paulo para a igreja que está em Éfeso é: sede, pois, imitadores de Deus. Você sabe muito bem que imitar a Deus se faz necessário conhecê-lo, vê-lo, saber de suas obras. Logo, imitar a Deus o Pai é praticamente impossível. Quando o apóstolo Paulo fala sobre imitar a Deus, você vai ver no versículo 2 quem de fato é esse Deus que ele quer dizer. Pois para o homem era impossível chegar à perfeição divina. Então Deus, o Verbo, se faz carne, habita entre nós, e João, na sua primeira carta, vai dizer no capítulo 3, nele não há pecado. Então existe a partir de então uma estatura de varão perfeito, de homem perfeito a ser alcançada. Logo, eu imito Deus quando Cristo é o padrão de ser humano que eu tenho a ser imitado. Quando eu olho para Jesus, Jesus dita para mim como deve ser o meu andar. É isso que ele está falando aqui no versículo de número 2, quando ele diz: andai em amor. E ele diz: como também Cristo vos amou. O andar aqui na Bíblia não é só dar passos. Andar na Bíblia significa seguir determinada doutrina. Então eu consigo imitar Jesus quando eu sigo os ensinamentos de Jesus para a minha vida. Não é possível sem uma análise da palavra, sem uma vivência cristã, sem a minha mente ser moldada no padrão divino, eu conseguir imitar Jesus. É por isso que muitas pessoas falam coisas que desconhecem em seus achismos, em suas teorias, e dizem: eu não sou perfeito, porque não existe ninguém perfeito, mas existiu um homem perfeito na terra, e esse homem perfeito se chamou Jesus de Nazaré. Se você quer ser quem você é, se prepare para encontrar com Satanás no inferno, porque a missão da igreja não é ser quem eu quero ser, é ser quem Jesus foi, porque nós não somos quem queremos ser, mas somos aquilo que Ele nos chamou para sermos nessa terra. Então, quando a gente observa esse texto, a gente começa esse texto com um chamado de Paulo à igreja para imitar Jesus. Paulo vai começar falando sobre esta imitação, e ele vai começar a distinguir quem imita Jesus
de quem não imita Jesus. E quando ele distingue quem imita de quem não imita, quem é imitador de Deus de quem não é imitador de Deus, logo ele propõe uma antítese, dizendo que existem filhos das trevas e filhos da luz. Existem pessoas cuja vida, cujas obras, cujo pensamento, cujo comportamento, quando você olha para a vida dela, você diz: esse aí é da luz. Mas existem pessoas, de acordo com o apóstolo Paulo, que ao você ver as suas práticas, ao você ver as suas obras, ao você ver aquilo que elas vivem, obviamente está claro que essas pessoas são pessoas que vivem nas trevas. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então Paulo está dizendo: existem pessoas que estão nas trevas. Existem pessoas cujas obras são obras das trevas. Existem pessoas cujo comportamento são comportamentos infrutuosos. E aí Paulo chama a nossa atenção, e eu vou pular, depois vou voltar, no capítulo 14 para uma categoria de pessoas. Porque essas pessoas que estão mortas são aquelas que estão nas trevas. Mas no meio dos mortos existe alguém que ainda não está morto, mas está vivendo como se morto fosse. Existe alguém que está no meio dos mortos, ele não está morto, mas ele está dormindo no meio dos mortos. E ele vai dizer, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá. Então ele está dizendo que esta pessoa que está nas trevas, que está vivendo entre aqueles que são das trevas, que está vivendo entre aqueles que são mortos, ela está em trevas, mas ela ainda não morreu. Shakespeare vai dizer que o sono é o prenúncio da morte. Logo, quando alguém está dormindo, ela parece que está morta, mas não está. Ela não se mexe, ela não fala, ela não ouve, ela não reage, exceto em casos de sonambulismo, mas não estamos tratando aqui com exceções. Aquele que dorme com qualidade não fala, não vê, não ouve e não se mexe. Parece que está morto, mas não está morto. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo: ainda tem esperança para alguém que está se perdendo. Mas essa pessoa que está se perdendo, ela só conseguirá voltar à luz mediante a um despertamento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora preste atenção, vamos ver quem são os mortos, vamos ver quem são esses que vivem nas trevas, e o perigo que os vivos, dormindo entre os mortos, estão correndo. No capítulo de número 5, versículo de número 3, Paulo vai listar quais são as obras dos mortos, quais são as obras daqueles que estão nas trevas. A primeira obra que ele vai falar é a fornicação. O que é fornicação? Biblicamente falando, é a prática sexual de todas aquelas pessoas que não estão contraídas em matrimônio. Deus não mudou suas concepções. Se você quer viver fazendo o que você quer, a igreja não é o seu lugar. Aqui a gente segue esse livro aqui. Lá no budismo segue outro livro,
Lá na Índia eles seguem a Bhagavad Gita. Lá nas Arábias, lá eles vão seguir o Alcorão. Aqui dentro é Bíblia. E na Bíblia, sexo entre pessoas que não são casadas ainda é pecado, é coisa de gente morta e leva para o inferno. Porque na Bíblia a santidade do corpo ainda é necessária. Há quem diga que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque Deus só quer a sua alma e o seu coração. Mas a Bíblia me ensina que corpo, alma e espírito precisam estar preservados para o dia que a trombeta vai tocar. Será que ainda tem alguém que crê nessa palavra? Não é porque você está fazendo errado que a Bíblia se tornou errada. Porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Não é porque o mundo aceita e bota para dentro da igreja um monte de sujeira, um monte de nojeira, para poder encher a igreja, para poder lotar departamento, que as coisas aqui mudaram. Não! Deus ainda continua dizendo que a santidade convém à sua casa. Esse é o primeiro pecado que Paulo está listando e que nós devemos lutar contra, que nós devemos fugir. Paulo está citando a fornicação. Em segundo lugar, ele está falando da impureza. E o que são essas impurezas? São atos e pensamentos pecaminosos ligados à sexualidade. Nunca se viu uma geração tão pornográfica, aonde nós como cristãos, para lutarmos por um bom testemunho, tem que andar na rua até de cabeça baixa, porque as roupas que se vê, os comportamentos que se vê, as coisas que estão acontecendo na rua e dentro do nosso aparelho de celular, são coisas incabíveis. Como se o ser humano estivesse completamente alheio à sexualidade e tudo fosse aceitável. O problema não é o ímpio estar fazendo isso. O problema é o crente dizendo que é normal. O problema não é o ímpio usando a roupa indecente. O problema é o crente achando que pode ir para a academia igual. O problema não é o ímpio que está na rua rebolando. O problema é o crente fazendo isso com música da igreja no TikTok. Deus não negocia seus princípios. Não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. Influencer de crente não é quem está na internet. O nosso influencer se chama Jesus de Nazaré. Ele é aquele que nós devemos imitar. É ele. Você está imitando muita gente. E parabéns para você. Ganhou a passagem junto com eles para o inferno. Porque não existe purgatório. Não existe outro caminho. A reforma protestante foi comemorada agora dia 31. Tu não vai comprar pedaço no céu porque tu é filho de pastor. Tu não vai comprar pedaço no céu porque tua mãe é da oração. Aqui a gente não vende indulgência, meu filho. Ou você vive de vida de santidade, ou você já sabe qual é o destino da sua alma. Porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em terceiro lugar, ele vai listar a cobiça. É gente que não controla o olho, não controla a mente e não controla o dedo. É gente que não respeita relacionamento de ninguém. E olha que está no decálogo o que tem de gente dentro da igreja brigando, brigada, porque fulano toma o namorado de ciclana, porque ciclana tomou o noivo da ciclana, porque fulano olhou para Bertana. Meu irmão, eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Eu não sei o que está acontecendo com os crentes de hoje. Eu não sei o que... Não tem como fugir de um texto desse e não falar. Não tem como fugir de um texto desse. É tanta cobiça, é tanta coisa
pessoas, de alguns jovens, de alguns irmãos. E não pense que eu estou falando só de jovem não, porque tem gente com 60 na cara trazendo escândalo para o Evangelho. Deus não negocia os seus princípios. Lá no decálogo está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a fazenda do teu próximo, o boi do teu próximo. Se contenta com o que você tem, principalmente se já casou. Se casou, casou porque quis, ninguém te obrigou, ninguém botou pistola na tua cara. Se contenta com o que você tem, porque a Bíblia não negocia princípio. Deus não negocia. Aí ele vai estreitar, porque pode ter alguém que vai dizer assim: eu não fornico, nunca forniquei, casei virgem, estou bem, eu não fico cobiçando a mulher de ninguém, estou tranquilo, mente tranquila, coração tranquilo, posso deitar no travesseiro e ficar de boa, porque eu não fico na internet mandando mensagem para os outros, não fico na internet caçando contatinho aqui, contatinho ali. Beleza, tu tá tranquilão, mas o negócio vai estreitar, porque ele vai dizer assim, ó, no verso 4: nem torpeza. E o que tem de crente hoje com a boca mais suja que Satanás, o que tem de crente hoje que as suas palavras estão pesadas, é gente que acha que pode falar o que quer, que pode ferir as pessoas com suas palavras. É gente que dentro da igreja louva, dentro de casa xinga. É gente que quando está numa roda de crente a conversa é uma, quando está na roda de ímpio a conversa é outra. E Deus já te viu aqui essa noite nesse lugar. Aí ela diz assim, ó: nem conversas tolas e nem chocarrice. Nunca se viu uma geração para brincar tanto com o sagrado. Gente que vem para a igreja para ficar de bobeira dentro da igreja, achando que Deus está aqui para ver suas canjicas, seus dentes, achando que Deus está aqui para poder ver você debochar de A e de B, debocha de quem canta, debocha de quem prega, debocha do pastor que erra, debocha da irmã que não acertou. Vai para a internet, compartilha gente brincando com língua estranha, compartilha coisas que Deus lá de cima está dizendo: não se brinca com o sagrado. Deus já matou gente porque encostou em arca que não era para encostar. E essa geração quer falar de despertamento, mas ignorando o que Deus está falando. A igreja não é seguida, a igreja não é orientada por Jacinto Manto, por pastorzão que nem na igreja está mais. A igreja, ela é orientada por essa palavra, e nós ainda temos que ter temor na casa de Deus. Está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse negócio de estar dentro da igreja, de brincadeira, de estar na internet, debochando de A, debochando de B. Não, meu filho, o problema é que hoje a gente grava tudo. Tudo é ao vivo, tudo é online, tudo está gravado. E a gente está produzindo material contra nós mesmos, para depois o ímpio olhar e dizer: para que esse pulo? Para que esse giro? Para que essa meninice? Ei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: nada conta gravar, mas aqui dentro nós sabemos para que a gente pula, para que a gente dá glória, para que a gente fala em língua. Eu quero saber se tem mais alguém comigo aqui essa noite. Levanta a tua mão para cima. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Levante a mão dele para cima. Se ele estiver desligado, vai ser agora que ele vai ligar. Se ele estiver desligado, vai ser agora que ele vai ligar. Se ele estiver desligado, vai ser agora que ele vai ligar na glória. Porque o apóstolo vai dizer no verso 10: descobrindo o que é agradável ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o que é agradável a Deus é uma vida na verdade, é uma vida
vida na santidade, é uma vida em busca de batismo com o Espírito Santo. Jovem, não tem que estar na internet rebolando atrás de like, tem que estar na igreja de joelho, atrás de revestimento de poder. O apóstolo está dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te restaura. Tem alguém aqui para adorar? Tem alguém aqui para levantar a mão e dizer: Jesus, manda luz sobre esse vale, manda luz sobre esse vale. Não adianta fingir que está vivo andando com morto. Não adianta fingir aqui que está vivo com esse grupo de WhatsApp que você tem. Deleta isso hoje, sai do meio dessa galera, porque Jesus te chamou para coisa maior. Coloque de pé. Segure a mão dessa pessoa, segure a mão dele, segure a mão dele. Segure a mão dele. Eu vou falar algo aqui muito sério. Vou falar algo aqui muito sério. Na Bíblia, eu só vi 2 caras andando no meio de mundo. Um estava endemoniado, com mais de 3.000 demônios dentro dele. Um jovem endemoniado, e morava nos sepulcros, que a Bíblia diz. Mas um dia, a luz raiou na vida dele. Aleluia, aleluia. A luz chegou naquela praia. E os demônios saíram. E Jesus transformou aquele moço no maior missionário de Decápolis. 10 cidades. Andava no meio de demônios. Já saiu com 10 agendas para pregar. No meio do povo, 10 cidades para pregar. Oh, coisa boa. O outro, Ezequiel, estava no meio dos mortos, mas não estava se contaminando com a morte que estava no ambiente. Ele estava no meio dos mortos, mas não foi para lá porque quis. Não foi para lá porque recebeu um convite para resenha. Não foi para lá porque recebeu um convite via Telegram, WhatsApp. Não, não. A mão do Senhor. Aleluia! Pegou ele. Glória, glória, glória. Colocou ele no meio do vale. Aleluia, Jesus. E disse: e aí, Ezequiel? Será que esses amigos da tua escola podem reviver? E aí, Ezequiel? Será que esses colegas de quarto da tua faculdade podem reviver? E aí, Ezequiel, será que essa turma do teu trabalho pode reviver? Ele olhou para Jeová e disse: Senhor, tu sabes. Oh, só pode profetizar vida quem está vivo. Só pode profetizar vida quem está despertado. E ele disse: então eu profetizei, como se me deu ordem, e começou a se juntar cada osso ao seu osso. Cresceu pele, cresceu carne, cresceu nervo. Não havia neles o Espírito, mas ele recebeu uma ordem que dizia: profetiza aos 4 cantos e diz: ó Espírito, assopra sobre esses mortos. Eu sei que morto aqui hoje não tem. Se tivesse, não estaria aqui. Mas talvez tenha alguém que está dormindo. Talvez tenha alguém que quando sai daqui, Jesus sabe para onde vai. Jesus sabe o site que acessa. Jesus sabe o grupo de WhatsApp que está. Mas eu sei de uma coisa:
força. Hoje quem está dormindo, a glória de Deus vai resplandecer nesse lugar. Vai acordar, vai acordar, vai acordar, vai acordar. Se Satanás pensou que ia te derrubar, se Satanás pensou que tu ia cair na estatística, se Satanás pensou que esse era o teu último ano dentro da igreja, nessa noite vai ter surpresa de Deus. Levante a mão dessa pessoa para cima e comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar. Aonde tiver um crente, ó Deus, que o Senhor pode usar como profeta, aonde tiver uma jovem que pode usar para fazer a diferença, aonde tiver um moço que o Senhor pode usar na pregação, aonde tiver uma moça que o Senhor pode usar na evangelização, aonde tiver um moço que o Senhor pode usar como missionário, aonde tiver uma moça que o Senhor pode usar no louvor, aonde tiver um moço que o Senhor pode levar na boca para pregar, aonde tiver uma moça que o Senhor pode levantar para pegar na beira do bar, levanta, 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 levanta. A ordem dessa noite é desperta, desperta, desperta. Nós oramos agora, Deus, nós oramos agora, Deus, para que haja um despertamento. Nós oramos agora, Deus. Nós oramos agora, Deus. Aonde tiver um moço que estava fraco, aonde tiver uma moça que estava fraca, renova ele agora. Renova ele agora. Renova ele agora. Renova ele agora. Ó Deus, levanta nessa noite pregadores, missionários, cantores, mulheres de oração, pastores, obreiros, músicos, músicos, cheios, 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 cheios. Ô meu irmão, tem alguém lá fora essa hora, enchendo a cara de 51, tomando vodka, misturando com Red Bull, mas o apóstolo disse: não vos embriagueis com vinho em que há libertinagem, mas enchei-vos, 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 enchei-vos. Oh, palavra da câmara chega. Ah, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Será que você pode dar um abraço dessa pessoa que está do seu lado agora? Seja cheio. Escolhe uma pessoa do seu lado e abrace ela. Ô meu irmão, se tem algo de Deus na sua vida, libera sobre a vida de alguém agora. Cheio agora, fale novas línguas agora, fale um cântico espiritual agora, seja renovado agora, para fazer a diferença, para fazer a diferença, para fazer a diferença, para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser igual. Eita, é boa, chega. Deus não te chamou para ser igual. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para fazer
profai, emita, quando